Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 15. Romanos capítulo 15, capítulo 5, versículo de número 15. Aleluia. Romanos capítulo de número 5, verso de número 15. Quantos encontraram, digam amém? Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos ministrados, sejamos edificados, e que teu Espírito possa falar ao nosso coração de forma muito poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos pelo menos 4 dons. 4 dons. Amém? E esse texto nos fala de pelo menos 2 desses dons. Nós recebemos os dons quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o que é um dom? Um dom é um presente da graça de Deus sobre nós. Um dom é um presente que está associado ao favor de Deus para com as nossas vidas. E o primeiro dom que a gente recebe, ou o primeiro presente que a gente recebe, quando Jesus se torna Senhor de nossas vidas, quando Jesus se torna o nosso Salvador pessoal, nós recebemos o dom do perdão. Amém? Nós recebemos o dom do perdão. O perdão de Deus é um dom, é um presente de Deus que nós alcançamos, que nós recebemos quando Jesus se torna o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Nesse momento a Bíblia diz que todos os nossos pecados são perdoados. Aos olhos de Deus e diante de Deus nós somos completamente perdoados. Não há mais uma condenação para nós em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E por que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus? Porque nós recebemos o dom do perdão. Nós recebemos o presente do perdão. Nós recebemos esse presente maravilhoso, fruto dessa graça de Deus, desse amor incondicional de Deus por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, os nossos pecados foram julgados em Jesus. E a Bíblia diz que o escrito de dívida, Colossenses capítulo 2, versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós, foi anulado, foi cancelado aos pés da cruz de Cristo. Foi rasgada a nota promissória que era contra nós, a nota de condenação por termos desobedecido aos mandamentos de Deus. A dívida foi paga, a dívida foi cancelada na cruz de Cristo. Literalmente é isso que o texto quer dizer. A nossa nota promissória foi anulada, foi cancelada por causa do sacrifício de Jesus, por causa da cruz de Cristo, por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo em sua cruz. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor, quando nós o reconhecemos como Senhor, o primeiro dom que nós recebemos é o dom do perdão.
nós somos totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Amém, queridos? Isso não é maravilhoso, sobrenatural? Você torna-se inocentado aos olhos de Deus. Não porque você não tenha pecado, mas porque os teus pecados foram cancelados em Jesus, sobre Jesus na cruz. Porque o problema do pecado que te afastava de Deus, que criava um abismo entre você e Deus e que te condenava, foi resolvido na cruz, porque Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. E hoje, nessa noite, especificamente nessa noite, nós temos uma oportunidade maravilhosa de nos relembrar disso ao participarmos da ceia do Senhor. Hoje nós iremos participar da ceia do Senhor. E ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice que representa o sangue de Jesus, ao bebermos, ao comermos do pão que representa o corpo de Jesus, a Bíblia diz que nós lembramos da morte de Cristo, que nós entramos em contato com a memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós relembramos esse momento. E Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a sua vida para que os nossos pecados fossem totalmente perdoados. Então o texto diz que nós recebemos o dom do perdão. Mas no verso 17 diz também que além do dom do perdão, nós recebemos o dom da justiça. O presente da justiça. Porque em Cristo Jesus nós somos justificados. E isso fala da nossa posição espiritual. Ao lado de Cristo estamos assentados, diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós estamos reinando em glória com Cristo Jesus. Ser justificado significa que você se tornou justo. Essa é a sua posição em Cristo Jesus, justo. Não porque todos os seus comportamentos são perfeitos. Não porque todos os seus comportamentos são sem erro algum. Não. Mas porque você agora recebeu o dom da justiça de Deus em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 27. Gálatas capítulo 4, versículo 27. A Bíblia diz: todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Você foi batizado em Cristo, você se revestiu de Cristo. Diga amém. Deixa eu só conferir o texto para eu não dizer o texto errado aqui. Ok? É 3:27. Gálatas 3:27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então nós somos revestidos de Cristo, nós somos revestidos da justiça de Cristo. Lá na cruz, a morte de Jesus foi uma morte substituta, chamada de morte vicária. O que significa essa palavra vicária? Significa substituta. Ou seja, Ele morreu em nosso lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você. Nós quem pecamos, fomos nós que pecamos. E a Bíblia diz: a alma que pecar certamente morrerá. Era a nossa morte. Mas Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele assumiu a nossa morte. Ele bebeu o cálice do nosso sofrimento. Ele foi como um substituto nosso ali na cruz. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Todos eles. E quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós depositamos nele a nossa confiança, quando nós depositamos nele a nossa fé, além do dom do perdão, nós recebemos o dom da justificação, o dom da justiça. Nós nos tornamos justos. Justos. Romanos 5, versículo 1 diz a palavra: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto deixa bem claro que nós somos justificados mediante a fé em Cristo.
Nós recebemos o dom da justiça mediante a fé em Cristo. Nós somos revestidos dessa justiça mediante a fé em Cristo. E isso é um dom de Deus para nós. Isso é um presente de Deus para nós. Quando nós colocamos Jesus como Senhor e como Salvador de nossas vidas. Deus olha para você e Deus diz que essa é a sua posição espiritual. Você é justo em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é justo em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o que? Pecado. Quem foi o único que não conheceu pecado? Jesus. Deus o fez pecado por nós, pecado por mim, por você. Quando é que Deus fez de Jesus pecado por nós? Quando lá na cruz Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Transpassado. 1 Pedro 2,24 diz que os nossos pecados foram carregados sobre Ele no madeiro, para que pelas suas chagas fôssemos sarados. Então, tanto Isaías, capítulo 53, versículo 4, 5 e 6, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, nos mostram que lá na cruz, Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que o texto de 2 Coríntios 5, 21 diz, que aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, Deus o fez pecado por nós. Quando Deus fez cair sobre ele, como diz Isaías 53, versículo 7, diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, o pecado de todos nós. Tudo que você já fez de ruim, tudo que você já fez de mais feio, tudo aquilo que você tem até vergonha de falar, que já cometeu, que já fez, até os pensamentos mais terríveis, até os comportamentos mais vergonhosos e vexatórios que você teria até vergonha de pronunciar e de dizer. Tudo isso foi colocado e julgado sobre Jesus. As nossas mentiras, as nossas mazelas, os nossos enganos, os nossos orgulhos, as nossas tolices, as nossas vaidades, o nosso adultério, a nossa fornicação, a nossa prostituição, o nosso ódio, o nosso assassinato, toda a maldade do nosso coração foi colocado sobre Jesus, foi julgado sobre Jesus, foi condenado em Jesus, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Por isso que o texto diz que Ele fez cair, que Deus fez cair sobre Jesus, que Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós, Deus fez cair sobre Ele. E é por isso que 2 Coríntios diz, 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, colocando nele os nossos pecados, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você recebeu o dom da justiça. Você recebeu o dom da justiça. Você se tornou justiça de Deus em Cristo. Você é justo em Cristo. Você é inocentado aos olhos do Pai. Essa é a sua posição. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Independente de como você se sinta, independente dos seus sentimentos, isso tem a ver com certeza da fé que a Bíblia coloca em nosso coração, porque mesmo crendo, você pode em alguns momentos não se sentir tão justo assim, você pode não se sentir tão justificado assim, tão inocentado assim, independente dos teus sentimentos, independente das tuas emoções, porque as tuas emoções oscilam de acordo com as circunstâncias que você vive. Mas a certeza que você tem pela palavra, e você tem que crer nisso pela fé, é que você é justiça de Deus em Cristo. Você recebeu o dom da justiça. Diga amém. Então diga comigo, eu recebi o dom do perdão. Diga assim, eu estou totalmente perdoado. Você pode dizer isso para o seu irmão, diga assim, aponte o dedo para ele assim, meio que de longe mesmo, mas diga assim, você está totalmente perdoado por causa de Jesus Cristo. Quando você colocou sua fé em Jesus,
Amém? Dom da justiça, dom do perdão. Aleluia. Você recebeu também o dom da vida eterna, quando você colocou Jesus como Senhor da sua vida. Diga: eu recebi o dom do perdão, o dom da justiça e o dom da vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, o que diz a Bíblia? Romanos 6, 23. Porque todos, como é? Não, Romanos 6, 23. O salário do pecado, quem falou? Oh, isso aí, gostei, João. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, olha só, mais o quê? O dom. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Então nós recebemos em Cristo o dom do perdão, nós recebemos em Cristo o dom da justiça, mas também recebemos em Cristo o dom da vida eterna. O que o salário do pecado, o que o pecado produz como recompensa? Morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário produz morte, o resultado do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Desde Gênesis, quando Deus falou para o homem, se ele desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente, significa o que é isso? Com certeza. Certamente significa certeza absoluta. Certamente morrerá. Ele não creu na palavra de Deus, ele duvidou da palavra de Deus. E ele desobedeceu. Qual foi a consequência? Morte. E qual foi o resultado do pecado? 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual é a separação de Deus, é estar vivo no corpo, mas morto no espírito, é estar espiritualmente distante de Deus, é estar espiritualmente afastado de Deus. A morte física é a separação do nosso corpo da nossa alma. Quando o corpo morre, o corpo é sepultado ou cremado, e a alma e o espírito se separam do corpo. Toda morte é separação. E a morte eterna é a eterna separação do ser humano em relação ao seu Criador, do ser humano em relação a Deus. Então o pecado produziu 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é o quê? É vida eterna. O dom gratuito, então, essa vida é um dom que nós recebemos por estar em Cristo. Você está de posse da vida eterna porque você está em Cristo. Você se apropriou da vida eterna porque você está em Cristo. E vida eterna na Bíblia não é apenas existir para sempre. Vida eterna na Bíblia é uma qualidade de vida, é uma vida abundante que só tem aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10, que diz assim: o ladrão, que é uma referência a Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida abundante. Essa vida abundante é a vida eterna. Essa vida abundante é essa vida plena, essa vida de qualidade, é essa vida de Deus doada ao nosso espírito, que começa agora, mas que continua por toda a eternidade. E essa vida eterna, ela vai tocar cada área de nossa vida. Essa vida eterna vai tocar o físico, vai tocar o espiritual e vai tocar a alma. Amém, queridos? Cada parte será tocada. Assim como o pecado produziu morte física, morte espiritual e morte eterna, essa doação da vida de Deus sobre nós vai produzir vida espiritual, vai produzir vida física e vai produzir vida eterna, no sentido de eternidade, de viver para sempre. Vai produzir vida espiritual no mesmo momento que você recebe Jesus Cristo como Senhor. Você já recebe doação da vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, se fosse você, eu anotaria todos os textos que eu estou lhe dando hoje à noite.
como rema de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim: e ele vos deu vida. Quem deu vida? Cristo. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, ok? Mas no dia que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o que foi que aconteceu? Nós recebemos vida espiritual no nosso espírito. No mesmo instante nós fomos ressuscitados. A Bíblia diz: vós fostes ressuscitados com Cristo. Espiritualmente falando, nós recebemos ressurreição, fomos ressuscitados com Cristo. O nosso espírito ressuscitou. Isso foi imediato. Assim como a morte, olha só que paralelo tremendo. Assim como a morte espiritual foi imediata, Adão comeu do fruto, ele não morreu imediatamente fisicamente, ele não morreu imediatamente, mas ele morreu espiritualmente na mesma hora. Vocês entendem isso, sim ou não? Quantos entendem? Na hora que ele comeu do fruto proibido, em desobediência a Deus, em rebeldia contra a palavra de Deus, ele morreu espiritualmente, na mesma hora. A morte física veio acontecer 830 anos mais tarde, aproximadamente. Ele viveu 830 anos, não sei exatamente se foi 830 anos daquele momento em diante, mas a partir do momento que ele pecou, a morte espiritual aconteceu e a morte física se instalou nele como um processo gradativo. Ele ficou sujeito à morte, ao envelhecimento, a enfermidades, a toda essa gama de situações que atinge o físico. Estão comigo aqui na palavra? Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa acontece com o espírito da gente quando nós recebemos Jesus. Nós recebemos vida eterna automaticamente. Você recebe vida espiritual no seu espírito na mesma hora, de forma imediata. De forma imediata você recebe vida espiritual. Seu espírito ressuscita dentro de você. Agora, pastor, mas o meu corpo físico ainda está sujeito à morte. Sim, está. Mas Jesus pagou até pela redenção do seu corpo. Jesus pagou até pela redenção do seu corpo, porque nós não seremos na eternidade espíritos desencarnados, não. Quando Jesus Cristo voltar, por ocasião da volta de Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão o quê? Ressuscitados primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então os que morreram em Cristo serão ressuscitados no corpo. É o corpo mesmo que será ressuscitado. Nós teremos um corpo redimido. Então essa vida eterna alcança primeiro o seu espírito. No dia que você recebeu Jesus, você foi ressuscitado espiritualmente. Mas essa vida eterna toca também o seu corpo, porque quando Cristo voltar, ainda que você esteja morto, você vai voltar a viver. Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morram, voltarão a viver, ainda que morram, ressuscitarão. E essa ressurreição não é uma ressurreição espiritual. Essa ressurreição é uma ressurreição física. Essa ressurreição é uma ressurreição do seu corpo. Você não será um espírito desencarnado lá na eternidade, se movendo como se fosse um fantasma. Não. Você será um ser completo. Porque toda morte e separação, mas a doação da vida vai unir novamente cada parte do seu ser. Seu espírito, sua alma e seu corpo, na ocasião da ressurreição, serão novamente unidas. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Então essa vida eterna também toca o seu corpo físico. Agora deixa eu dizer algo para você. Essa vida eterna toca o seu corpo físico também, agora, como um vislumbre da eternidade, como um antegozo da sala da eternidade. Porque quando você está doente, e você clama ao Senhor, e Ele em sua bondade libera a cura, na verdade está liberando gotas da vida eterna sobre você. Essa vida eterna que já está sobre você. E essa vida eterna toca no seu corpo com cura. E aí o tumor desaparece. E aí o câncer desaparece. E aí aquela deformação no joelho desaparece. Você sabe por quê? Porque a vida eterna que já está em você
pulsando, ela já está também tocando no seu corpo, mesmo enquanto você está aqui na terra. Vocês estão entendendo? Então, quando você crê nessas verdades, queridos, isso se manifesta de forma poderosa sobre a sua vida. Agora, na ressurreição, você será plenamente perfeito. A vida eterna vai tocar de uma forma tão tremenda o seu corpo também. Qualquer deformidade física será curada instantaneamente. Alguém que perdeu seus membros em um acidente, ressuscitarão com os membros perfeitos. Alguém que perdeu algum órgão por uma cirurgia que foi necessária de ser feita, terá todos os seus órgãos restaurados e restituídos. Alguém que tinha uma visão limitada e que precisava usar óculos, não vai precisar usar óculos na eternidade. Amém, queridos? Não vai precisar usar bengalas, nem moletas, nem cadeiras de rodas, porque a vida eterna vai tocar o nosso corpo de uma maneira tão tremenda, que na ressurreição nós seremos transformados de glória em glória. O nosso corpo será um corpo ressuscitado, glorificado pelo Senhor. Diga amém se você está entendendo. Mas também a vida eterna tocará, pelo próprio nome da palavra, a nossa eternidade. Assim como o pecado produziu morte eterna, aqueles que morrerem no pecado estarão existindo, não vivendo, mas existindo eternamente em dor, em sofrimento, num estado de eterna separação de Deus. Aqueles que estarão tocados com a vida eterna viverão eternamente ao lado do Pai. Aqueles que optaram por escolher Jesus Cristo aqui, por viver em sua presença, por amar o Senhor Jesus Cristo, aqui terão o prazer de viver ao lado dele na eternidade. Terão o prazer de viver para ele na eternidade. A nossa escolha hoje, a nossa escolha aqui na terra, de como nós vivemos a nossa vida aqui na terra, determinará a nossa eternidade. Nós temos poucos anos para viver aqui na terra. A nossa vida terrena é muito rápida, muito passageira. A Bíblia diz no Salmo 90 que os nossos anos voam. Os nossos anos voam. Eu cheguei aqui em Jaguaquara um dia desse, um menino de 23 anos. E agora já vou fazer 42 anos, dia 14 de janeiro do próximo ano. Cheguei um menino. Quando eu cheguei aqui, os meus filhos eram tudo pequenos, crianças. Já usava fralda ainda quando eu cheguei aqui. 1 ano e 3 meses. E agora tem esse rapaz, já vai completar 20 anos. Carol já com 22. E a caçulinha que nasceu aqui, já com 14 anos. E eu fico olhando assim, meu Deus, como passou tão rápido esses 18 anos. Ano que vem já estou fazendo 19 anos aqui em Jaguaquara. No dia 19 de março, que é o dia que a pastora faz aniversário, eu completo 19 anos aqui nessa terra, irmãos. Quase 20 anos já, faltando 1 ano e pouquinho para completar 2 décadas aqui nessa cidade. E parece que foi ontem, eu me lembro como hoje, o dia que eu cheguei aqui nessa terra. O dia que desci aquela ladeirinha que a gente chama de a ladeira do abacaxi. Ali do Café Bendengó, com o carro da mudança, me lembro como hoje, já está quase completando 2 décadas, e sabe o que a Bíblia diz? Os nossos anos voam, e assim como esses quase 20 anos passou rapidinho, eu sei que os próximos 20 anos também passará rapidinho, e no piscar de olhos a gente vai estar com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos. Se Deus nos permitir viver até lá, passa muito rápido. Muito rápido. Eu conversava com minha avó, gostava demais de conversar com minha avó. Minha avó morreu aos 101 anos. Viveu muito para a glória de Deus. E ela contava os casos da sua infância, da sua juventude, como que fosse ontem. Ela contava com a lucidez, relembrando das coisas que ela vivia na sua infância, na sua juventude. E eu achava interessante como ela chamava seu pai, sua mãe de papai e mamãe. É interessante, uma senhora de 100 anos, cento e pouco, quase 100 anos, né? Porque essas conversas nossas já vêm de muito tempo, já vinham de muito tempo.
Mas eu ficava impressionante como ela chamava o seu pai e sua mãe de papai e mamãe. Mas ela falava do seu passado, da sua infância, como um acontecimento de ontem. Porque para ela, na memória dela, parecia ter pouco tempo. E é isso que o Salmo 90 nos ensina. Ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. E ele diz, porque os nossos anos voam. Os nossos anos voam. Então esta vida aqui é muito rápida. Rápida demais. Eu casei Tayana e Keu. Daqui a pouco Tayana está grávida desse garoto de Cleicinho. Daqui a pouco Cleicinho nasce um bebê. Agora Cleicinho já está com 8 anos. Daqui a pouco vem Lorena. Daqui a pouco vem Enzo. Parece que foi ontem. Não é verdade, queridos? Os nossos anos voam. Diga para o seu irmão, os nossos anos passam muito rápido. Por isso essa vida aqui é uma preparação para a eternidade. Uma preparação. Daqui a uns dias vocês estão completando aí 20 anos de casados. Eu os casei ontem. Não é verdade? 20, 30 anos, os nossos anos voam. Então escute isso, que esse tempo que Deus nos dá aqui na terra é para nos preparar para a eternidade. Por isso, quem escolhe Jesus, por isso, quem escolhe servir a Jesus, quem escolhe amar a Jesus, quem escolhe pegar os seus dons, seus talentos e doar e dedicar a Jesus e ao seu reino, quem escolhe andar com Jesus, quem escolhe amar Jesus, quem escolhe estar ao lado de Jesus agora, aqui na terra, está também fazendo uma opção e tomando uma decisão para a vida eterna. Porque se você escolheu Jesus aqui, você recebe o dom da vida eterna. Se você escolheu Jesus aqui, você recebe o dom da vida eterna. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estava conversando ontem com Drica, né? Com a Adriana. Ela fez aniversário essa semana passada e eu conversando com ela disse assim: ô Drica, você fez quantos anos mesmo? Ela disse: eu fiz 38, pastor. Eu disse: uau! Drica, eu lembro de você novinha, com 19 anos, com 18 anos. Ela disse: quando eu entrei na igreja eu tinha essa idade. Como passa rápido. Como passa rápido. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então esse é um tempo para a gente escolher o Senhor. Esse é um tempo para a gente escolher o Senhor com toda intensidade. Pastor, mas eu já escolhi o Senhor como o Senhor da minha vida. Continuo escolhendo todo dia. Como canta Thales Roberto. Todo dia as propostas vêm, todo dia o engano vem, o pecado vem, a tentação vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Amém, gente? Então nós precisamos escolher Ele todos os dias, todos os dias. Porque enquanto nós estamos escolhendo Cristo todos os dias, nós estamos nos preparando para a eternidade. Se você escolhe Cristo hoje, amá-lo, viver ao lado dele, você está escolhendo viver a vida eterna, a eternidade ao lado dele. Então nós recebemos o dom do perdão, recebemos o dom da justiça, recebemos também o dom da vida eterna. Diga amém. Qual outro dom que nós recebemos? O dom do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos abrir a Bíblia? Romanos 5, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado, pelo Espírito que nos foi dado. O que nos é dado é um dom. E a Bíblia diz que nós receberíamos o que? O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo também é um dom, ou seja, é um presente. O que é o dom? É um presente. O Espírito Santo é um dom que nos foi dado no dia que você recebeu Jesus. Olha só. Olha que coisa gloriosa.
no dia que você recebeu Jesus Cristo, você recebeu o dom do perdão, você recebeu o dom da justiça, você recebeu o dom da vida eterna, amém? E você recebeu o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo veio morar dentro de você. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. Você se tornou casa dele, morada dele, templo dele. Que coisa gloriosa isso, gente. A Bíblia nos fala que nós temos, que o Espírito Santo mora em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é muito interessante, porque apesar de existir tantos lugares bonitos no mundo e no universo, quantos lugares bonitos há no planeta Terra? Quantos lugares bonitos há aqui no Brasil mesmo? E Deus decidiu morar dentro de mim e de você. Você parou para pensar nisso, gente? Deus não mora em nenhum lugar da criação, a não ser eu e você. Deus decidiu morar dentro de mim e de você. E fazer de nós templo do Espírito Santo. Diga aleluia, diga amém. Amém, queridos? 1 Coríntios 3,16 diz assim a palavra: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus habita em vós. Nós somos santuário, nós somos habitação, nós somos um tabernáculo ambulante do Espírito Santo. E é por isso, queridos, por essa consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós, que nós precisamos guardar o nosso coração no temor do Senhor. Porque quando nós pecamos, nós estamos entristecendo o Espírito que habita em nós. Por isso que a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da promessa, para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo. Escute isso. A gente às vezes não atenta para isso. O nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. Quando a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque nós herdamos coisas, atributos que há em Deus. Por exemplo, nós só temos sentimentos e emoções porque o nosso Deus também tem sentimentos e emoções. Sabia disso, que Deus tem sentimentos e emoções? Quem sabia? Ele tem sentimentos e emoções. Ele pode se entristecer. Deus pode se entristecer? Pode, a Bíblia diz isso. Não entristeçais o Espírito. Ele pode se irar. Ele pode ser ofendido. A Bíblia chega a dizer que Deus é um Deus ciumento, Ele tem ciúme de nós. Deus zeloso, tem ciúmes do seu povo. Isso é tão importante para Deus, que ai daqueles que levantar contra o povo de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Porque Deus tem ciúme de você. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Diga aleluia. Então, Deus tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo tem emoções. E nós podemos ofender o Espírito. Nós podemos apagar o mover do Espírito dentro de nós. Nós podemos apagar a manifestação do Espírito dentro de nós. Nós podemos entristecer o Espírito com o nosso comportamento, como também podemos alegrar o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que nós recebemos o dom do Espírito que está em nós, que Ele reside em nós, que Ele habita em nós, para nos consolar, para nos encorajar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos revelar coisas que a gente não saberia de outra forma senão por Ele. E nós precisamos entender isso. Nós recebemos o dom do Espírito, o Espírito Santo como um presente, como um dom de Deus para nossas vidas. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele e colocar o Espírito Santo de Deus em cada área de nossas vidas e falar com Ele o tempo todo. Não apenas o nosso devocional, mas o tempo todo. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Às vezes eu estou com dificuldade de fazer alguma coisa, seja o que for. Eu digo assim: o Espírito Santo me ajuda nisso. E Ele me ajuda. Às vezes eu perco alguma coisa, né, entre aspas, dentro de casa. E eu estou numa agonia tentando encontrar aquilo que
que eu perdi, né? Sem muita facilidade de encontrar, e eu já estou ficando ansioso com aquela situação. Aí eu digo, amigo Espírito Santo, me ajuda a encontrar isso. O Senhor sabe onde está. Me ajuda a encontrar, eu te peço, por favor, amigo Espírito Santo. E daqui a pouco o Espírito Santo me mostra onde está. É incrível, gente. Não sei se você já teve essa experiência, mas é incrível, incrível. Eu encontro assim, eu termino de falar, eu termino de orar e eu encontro. Seja o que for. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo quando estou tendo dificuldade em algum estudo secular que estou fazendo, de algum entendimento, eu peço ao Espírito Santo, me ajuda nisso, Senhor. O Espírito Santo é bom em matemática, em ciência, em química, em física, em anatomia, em medicina. O Espírito Santo é bom em todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Se você pedir a ele que te ensine, quando você está tendo dificuldade em alguma disciplina, você que está estudando, ele vai te ensinar, ele vai abrir a tua mente, ele vai abrir o teu entendimento para você compreender. Não é que vai vir como um passo de mágica sem um esforço, não é isso, mas ele vai ajudar você, porque a Bíblia diz que ele nos auxilia em nossas fraquezas, em nossas limitações. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos foi dado como um dom, e o Espírito Santo nos auxilia na oração, o Espírito Santo nos ajuda a orar. E às vezes, queridos, você não sabe o que dizer, o seu coração está tão aflito, tão machucado, tão ferido, que você chega diante de Deus e só desce lágrimas. O que sai dos seus olhos são apenas lágrimas, e o que sai da sua boca são apenas gemidos inexprimíveis. Você não sabe falar, você não sabe o que dizer, não sai uma palavra audível, e você apenas sussurra. E o Espírito Santo leva as suas orações, mesmo assim, ao trono de Deus, e traduz no trono de Deus os anseios mais profundos da tua alma, os anseios mais profundos do teu coração, e traz a resposta de Deus, a resposta que você precisa, a resposta que você necessita. Então o Espírito Santo é o maior presente que Deus nos deu quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O Espírito Santo é um presente maravilhoso. Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Abra sua Bíblia rapidinho em Atos, capítulo de número 3, para você ver o que eu estou dizendo. Atos, capítulo de número 3. Aleluia. Perdão, Atos 2:38. Eu errei o texto aqui. Atos 2:38 diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o que? O dom do Espírito Santo. Vou ler de novo. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que a gente recebe o dom do Espírito? Quando Jesus se torna Senhor de nossas vidas. O ato de se batizarem aqui é o reconhecimento público de que Jesus era o Senhor e o Salvador deles. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor, Pedro está dizendo aqui nesse texto que nós recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado como um dom, como um presente de Deus, para vir morar dentro da gente, para nos consolar, para nos ensinar todas as coisas, para nos guiar, para nos dirigir, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a ser uma melhor esposa, a ser uma melhor esposa, a ser um melhor pai, a ser uma melhor mãe, a ser um melhor patrão, a ser um melhor funcionário, a gerir bem os nossos negócios, a gerir bem os nossos empreendimentos. Ele fala conosco,
Ele nos orienta, Ele nos corrige, Ele nos aconselha, Ele nos conforta, Ele nos encoraja, Ele nos enche de ânimo quando nós precisamos ser animados. Ninguém compreende você como o Espírito Santo. Ninguém conhece você tão bem como o Espírito Santo, nem o seu cônjuge. Nem o seu cônjuge conhece você tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus residindo em você. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o dom do perdão, você recebe o dom da justiça. Amém, queridos? Amém? Você recebe o dom da vida eterna e você recebe o dom do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Todos esses dons são seus em Cristo Jesus. E você recebe dons espirituais para servir o corpo de Cristo. 1 Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu de Deus. Então você também recebe dons espirituais, capacitações espirituais para servir bem o corpo de Cristo. Para servir bem no corpo de Cristo. Olha que coisa gloriosa, que presente maravilhoso. É para você todos os dias agradecer a Deus. Sabe, queridos, pode ficar de pé, a gente já vai orar. A gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente fica focado nos problemas, nas lutas, nas adversidades, e deixa o nosso coração se azedar com reclamações, com murmurações, ou a gente foca nos dons que Deus nos deu, nos presentes que Deus nos deu. Acorde todos os dias dizendo assim: obrigado, Senhor, porque eu sou um filho amado, uma filha amada. Obrigado porque o Senhor me deu tantos dons. O Senhor me deu o dom do perdão, o Senhor me deu o dom da justiça, o Senhor me deu o dom da vida eterna, o Senhor me deu o dom do Espírito Santo morando em mim, o Senhor me deu dons espirituais para que eu me sinta útil servindo os meus irmãos no corpo de Cristo, servindo a igreja de Deus. O Senhor me deu dons. Então seja grato, todos os dias acorde com o sentimento de gratidão. Escute o que eu vou dizer para você. Nós estamos quase terminando o ano de 2020. 2020 foi um ano atípico, não é verdade? Tivemos muitas guerras nesse ano, muitas batalhas nesse ano, muitas batalhas. Alguns dos nossos guerreiros sucumbiram na guerra, caíram em campo de batalha e foram recolhidos para o Senhor. Mas são vitoriosos em Cristo. São vitoriosos em Cristo. E você que permanece aqui entre nós, também é vitorioso em Cristo. Nós não podemos agora ficar focados apenas nas lágrimas, nas dores do sofrimento, ou em algumas perdas, ou muitas que tivemos nesse ano. Mas focar nas coisas boas que Deus nos deu nesse ano, nas bênçãos, e focar nas coisas boas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém, queridos?